Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. 1 Reis, capítulo 19. São 8 versículos que nós vamos ler rapidamente aqui. Versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo daquele zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero rapidamente passar o currículo desse moço. Nós estamos falando do profeta Elias, que ele entra na história no capítulo 17, quando ele vem da sua terra de Gileade, e já vem com uma palavra contra tudo aquilo que o rei Acabe estava fazendo, tudo aquilo que o rei de Israel estava fazendo. Ele era influenciado, um homem fraco, influenciado por sua mulher Jezabel, e ela tinha trazido os Balaíns, os deuses, os Baal para ser adorado em Israel. Isso diante do Senhor causou uma fúria, e o Senhor trouxe uma palavra a Acabe. E a primeira palavra que esse homem, no currículo dele, como profeta, disse que não cairia nem um orvalho e nem uma gota de água sobre aquela terra. E a palavra diz que o Senhor falou a ele para ele se retirar e ele ir por um lugar aonde o disque corvo levaria para ele carne e levaria pão, e ali ele seria alimentado por um tempo, e das torrentes de Querite ele iria beber. E durante um tempo ele ficou ali, e todo dia de manhã vinha carne com pão. Eu gosto de carne com pão, é top, prefiro do que arroz, churrasquinho. E ele comia toda manhã, e toda tarde vinha carne fresca e pão fresco para ele. Esse é o homem que fazia, esse é o currículo de um homem que fazia da sua vida uma relação com o Senhor. E ali durante um tempo ele ficou, até que se secou as torrentes de Querite. E dali ele se retirou, porque o Senhor falou: vai a uma cidade, aonde eu vou preparar uma viúva para cuidar de você. E ali ele chegou na cidade, e ele se deparou com uma viúva muito pobre. E ali ele chegou naquela viúva e falou: olha, eu vim aqui para que você me sustente. E aquela mulher falou: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu não tenho o que fazer, eu estou pegando 2 gravetos para fazer alguma coisa aqui. Ele falou: não, prepara um bolo para mim, traz a água, prepara primeiro para mim, não temas,
ele disse, no versículo 13 do capítulo 17, não temas, porque o Senhor fará grandes coisas. Eu quero te dizer que o Senhor fará grandes coisas na sua vida essa noite. Eu quero te dizer que você não veio à toa. Eu quero te dizer que essa noite há algo especial na sua vida. Eu quero te dizer para que você não temas, e que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer fazer essa noite. Ele está na casa. A hora que eu entrei aqui, eu já senti, pastor, uma atmosfera diferente. Essa noite há algo diferente acontecendo aqui, e você não veio à toa, então não temas, como ele disse para aquela viúva. E aquela viúva, ela foi multiplicada o seu azeite, a sua farinha, não faltou comida, e pelo que a palavra sugere, ele ficou um bom tempo vivendo ali, até que o Senhor, ele levantou ele e falou, olha, agora você vai, procura Acabe, porque eu vou encerrar essa seca. E nós vemos que Acabe já estava apavorado, ele estava querendo sair para tentar salvar alguns animais, e ele falou para o seu homem que servia, Obadias, que servia a ele ali no palácio, olha, sai para procurar erva, para que a gente tente salvar alguns animais. E nessa saída, Obadias encontrou quem? Encontrou Elias, e Elias falou, vai lá e avisa Acabe, que eu quero me encontrar com ele. E ali aquele homem saiu temeroso, achando que fosse morrer caso Elias sumisse novamente. Por quê? Porque Acabe estava procurando ele durante todo esse tempo, para matá-lo. E de repente Obadias fala, olha, peraí, vamos preparar um encontro aqui. E ali Elias se encontra com Acabe, e fala, olha, se prepara, porque agora o Senhor vai fazer chover nessa terra. Olha, eu quero te dizer, vai chover, viu? Se prepare, tá? Eu estou só falando de um currículo, mas comece a abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas essa noite aqui nesse lugar. E ali ele mandou o moço, olha, vai e olha, vê se está preparado aqui as nuvens, a chuva. E aquele moço saiu durante 6 vezes e falava, olha, não está acontecendo nada. Eu quero te dizer, o Senhor trabalha no silêncio. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo nada. O céu se move para te abençoar, o céu se move para mudar a sua história, o céu se move e Ele está trabalhando, ainda que você não veja trovoada. E eu quero te dizer, você veio aqui porque o céu está trabalhando por você. E aquele moço voltou e falou, olha, eu não vejo grandes nuvens, eu não vejo relâmpago, eu não vejo trovão, mas eu vejo uma pequena nuvem. E ele falou, esse é o sinal que o Senhor fará uma grande chuva. E ali começou a mover aquele céu e começou a descer aquelas águas. E ele também se falou, Acabe, vai embora, porque você vai tomar chuva. E Acabe se foi. E ali ele se levantou como profeta daquela nação. Eu quero te dizer, há voz profética nesse lugar. E ali Elias, ele se levantou e falou, olha, vamos ver quem é Deus. Não dá para servir a 2 senhores, falando com o povo. Se vocês acham que Baal é Deus, sirva a Baal. Mas se vocês acham que Deus é Deus, sirva ao Senhor. E convocou, falou, Acabe, convoque todos os profetas de Baal. Convoque também os 450 profetas dos postes ídolos, que eram de Acera, que era profetas da esposa de Baal, na salada deles lá. E ali se juntaram todos aqueles profetas. E ali vocês conhecem a história, que foi colocado os 2 holocaustos. E eles ficaram tentando fazer com que Baal consumisse com fogo aquele holocausto, e nada aconteceu. Mas quando Elias preparou aquele holocausto, o Senhor desceu com fogo e lambeu as pedras, a água, o novilho, lambeu tudo. E aquele povo, eles começaram a entender que existe um Deus, que existe um Deus que zela e que ama pelo seu povo, que tem um projeto para cada um de nós. E ali começou a moldar a história. Ele perseguiu e acabou com todos os profetas de Baal. E Jezabel, quando ficou sabendo disso, nós entramos na história. Eu estou falando de um homem que tinha um currículo e que era ligado ao Senhor.
o Senhor falava com ele, o Senhor usava ele, e ele tinha toda essa relação com o Senhor. E muitas vezes nós achamos, porque nós servimos ao Senhor, que nós não temos os nossos medos, que nós não temos as nossas dificuldades, que nós não temos os nossos fracassos. Temos sim, nós somos humanos, e o Senhor conhece a nossa humanidade. Você não é super-homem, você não é o top das galáxias somente. Sabe por que nós não somos? Porque quando nós entendemos que nós não somos nada, se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Nós não conseguimos, e muitas vezes as pessoas olham para a gente e acham que a nossa vida é um mar de rosa. Acham que a nossa grama é mais verde do que a dele. A nossa vida é mais fácil, mas nós temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Se não for o Senhor, com certeza seríamos consumidos na primeira luta. Mas o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que zela e vela por nós, o Senhor é o que cuida da nossa casa, da nossa família. E se não fosse Ele, hoje você não estaria aqui. Quantas lutas, quantas dificuldades. E eu acho lindo o Senhor, porque Ele conhece a humanidade. Eu estou falando de um homem que ele chegou a um ponto de ouvir uma má notícia e se abater. E essa noite eu quero te trazer 3, 4 coisas dentro desse texto que eu acho importante nós refletirmos. A primeira delas é não temer as más notícias e as dificuldades. Queridos, as más notícias vêm. As dificuldades vêm, olha, cada um tem que tomar a sua cruz. Nós temos as nossas dificuldades. Olha, quando você aceitou Jesus, não foi para você viver numa cúpula, não. Nós vivemos no mundo, nós temos dificuldade, e se você não enfrentar as dificuldades, você será um derrotado. Mas eu quero te dizer, ainda que você esteja passando por dificuldade, comece a glorificar o nome do Senhor, porque mesmo na dificuldade, Ele está cuidando de você. Tem situações na vida que às vezes a gente não acha que tem saída. E olha, eu já passei por tanta situação, irmãos, que eu achava que não ia dar. E depois passou e eu não lembro como eu saí, Marlon. Tem conta que eu não sei como eu paguei. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui da mesma forma. Tem situações que saíram da sua vida, e se você tentar lembrar agora o que aconteceu para eu sair daquela situação, você não vai lembrar. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, é Ele que trabalha, não é você. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Por que temereis? Por que se abater? Porque a nossa alma é fraca. Mas eu quero te dizer, ainda que sejamos fracos, o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos pega pela mão para que os nossos pés não tropecem com os nossos pés em pedra. Ele cuida. A assolação não vai chegar na sua casa. O pão não vai faltar na sua casa. A saúde não vai faltar na sua casa. Eu declaro saúde sobre cada casa aqui, em nome de Jesus. Se você entrou com uma enfermidade, eu quero te dizer, leve a cura, porque o Senhor te cura, e cura a sua casa, cura a sua família, cura em nome de Jesus. Mas a nossa alma é fraca. E eu vejo aqui Elias se abatendo com uma má notícia, com uma perseguição. A palavra de Deus no capítulo 19 diz assim, temendo. Eu quero te dizer que no capítulo 17 ele falou para a viúva, não temas. E agora ele está com medo. Queridos, em nome de Jesus, o medo é aquele que nos paralisa. O medo é aquele que te faz parar. Tem pessoas que não querem casar mais porque sofreu uma decepção no passado. Eu quero te dizer, o Senhor tem coisas novas para a sua vida. Escolhe direito, procura direito, começa a jejuar, começa a orar por aquela pessoa. Não adianta sair num barzinho, não adianta sair numa rocha aí e achar alguém e achar que é de Deus. Eu quero te dizer, coloque nos pés do Senhor e Ele vai preparar um companheiro e uma companheira para você. Busca no Senhor. Espera no Senhor. O ser humano, ele nasce com 2 medos naturais dele.
Um bebê, ele nasce com 2 medos, pastor Lima. O medo de barulho alto. Se você pegar um bebê de 1 mês e fazer um barulho alto, ele vai se estremecer. Ele nasce com esse medo natural. E se você pegar o bebê e fizer assim, ó, ele vai ter medo. Ele vai achar que ele está caindo. São 2 medos naturais do ser humano. O resto dos medos são impregnados na nossa vida ao decorrer do tempo. Eu quero te dizer, o Senhor é aquele que tira todo o medo da sua vida, em nome de Jesus. Tem pessoas que não deram certo no trabalho, não deram certo no empreendimento, e não tem mais força para empreender. Eu quero te dizer, comece a orar, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Lança fora o medo. Hoje eu vendo, tem um estudo que diz que na Bíblia, pastor, tem no mínimo 365 não temais, ou não tenha medo. Sabe por quê? É para você, a cada dia que você viver, a cada dia que você acordar, o Senhor falando assim: não tem mais, não tenha medo. A cada dia o Senhor tem uma palavra: lança fora o medo, porque eu estou contigo. Aleluia. E a gente acorda com medo. Que será o meu amanhã? Que será com o meu filho? Que será com o meu trabalho? Ai, essa crise. Ai, o desemprego. Ai, olha, está acontecendo isso, estão dispensando aquilo, estão cortando. Ai, que dificuldade, eu não vou conseguir trabalhar. Ai, está todo mundo fechando. Eu quero te dizer, há uma bênção sobre a sua vida. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. A que Ele abre, ninguém fecha. O Senhor terá sobre a sua mesa o pão de cada dia. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Queridos, há muitos anos atrás eu cheguei numa situação muito difícil. E já pastor, eu não estou falando assim da época que, você entendeu? Isso daí já faz mais tempo, eu não vou nem entrar em detalhe. Na época do passado, sai fora, em nome de Jesus. Mas eu passei uma dificuldade tão grande, pastor, que eu achava que eu morto valeria mais. Eu tinha um seguro alto, e eu falava assim: se eu morrer, acaba o problema, a minha família vai estar segura. Se eu entrar atrás de uma carreta, se eu bater a 130 por hora, 140 por hora, acabou o problema. E daqui a pouco vinha, e eu dirigindo, e eu naquela velocidade, e aquela voz. Mas vinha o Espírito Santo de Deus, falava assim: eu cuido de você. Não temas, não temas, não temas. E um dia eu quebrei isso na minha vida. Um dia eu tive que quebrar essa palavra maldita de que eu ouvia: você tem que morrer, mais vale você morto do que vivo, mais vale aquela assolação durante tempos. E o Senhor foi cuidando, até que um dia eu quebrei essa palavra: em nome de Jesus, sobre a minha vida tem o sangue do Cordeiro, e não tem espírito de morte que tenha poder sobre a minha vida. Eu quebro hoje em nome de Jesus. Nunca mais eu ouvi essa palavra. E às vezes você está ouvindo, e às vezes tem uma assolação na sua vida, querendo te perturbar, lançando essa semente de morte, lançando essa palavra maldita sobre a sua vida. Eu quero te dizer, sobre a sua vida, sobre a sua vida eu declaro o Espírito Santo de Deus de vida, vida em abundância, em saúde, em prosperidade, em cuidado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não temas as más notícias, não temas as dificuldades como Elias temeu. Nós somos seres humanos, nós somos frágeis, mas eu quero te dizer, o Senhor é aquele que vai e nos fortalecer e vai cuidar de nós, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que, olhando nessa palavra,
nós temos que entender que as conquistas, elas vêm do Senhor. Elias talvez achou por algum momento que a força estava nele, e que diante de Jezabel, diante dessa má notícia de uma perseguição de morte, ele não teria poder contra isso. Porque às vezes a gente acha que as nossas bênçãos e as nossas conquistas são nossas. É mérito do seu diploma, é mérito do seu trabalho, é mérito do seu esforço. Eu quero te dizer, isso é importante, mas se não for a bênção do Senhor, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu quero te dizer que se não for o Senhor cuidando, prosperando, sabe qual que é a minha oração? Senhor, prepara os melhores negócios, prepara os clientes, prepara os fornecedores, prepara, porque eu não sou capaz de achar aquele que é melhor, o Senhor é. Queridos, eu quero te dizer em nome de Jesus, quando você entender que não é a sua força, não é o seu braço, você vai entender que a sua vida está nas mãos do Senhor, e o Senhor é aquele que vai fazer com que você avance. E talvez Elias, ele achou que tudo aquilo que aconteceu, fosse por causa da vida dele. Ele esqueceu que era o Senhor conduzindo a vida dele. Ele esqueceu que era o Senhor que estava fazendo tudo. E quando a gente acha que é pela nossa força, e vem um grande desafio, e você começa a ver que você não tem força, você se abate. Por isso, quando nós entendemos que a nossa força vem do Senhor, e é aquele que vai nos capacitar a passar toda e qualquer situação, Ele é aquele que vai cuidar de nós. Nós passaremos por essa luta, por esse desafio, e seremos vitoriosos em nome de Jesus. Tem luta que você não vai precisar lutar. Tem luta que você só vai louvar. Josafá, coloca aí uma banda aí na frente, vai na frente dessa guerra, mas Senhor, eu não tenho arma, não precisa. Só louva o Senhor. Só canta, só adora o meu nome. E tem luta que você vai precisar não lutar, você vai precisar adorar. Oh glória! Não é melhor adorar do que lutar? Melhor cantar do que se desgastar. Glória a Deus! É assim que o Senhor faz. Tem guerra que você vai vencer, não é lutando, não é brigando, não é xingando, é orando, é adorando ao Senhor. Essa noite você veio aqui por isso. Porque muitas vezes você chegou aqui desgastado ou desgastada de tanta luta, mas eu quero te dizer, acalma a tua alma, o teu coração, espera no Senhor, confia nele, tudo se fará, tudo se fará. Ah, qual que é o meu futuro? Seu futuro está no Senhor, e Ele vai te conduzir, você vai chegar a passos verdejantes. Ah, mas o que eu vou fazer? E os meus filhos? O Senhor é aquele que cuida da sua herança, é dele, os seus filhos são dele. Declara, os meus filhos são do Senhor, e o Senhor cuidará dos seus filhos, o futuro dos seus filhos. Ah, o que vai ser do meu trabalho? Espera no Senhor. Entra no seu trabalho louvando ao Senhor. Tem gente que entra murmurando, tem gente que entra xingando. Entra na empresa que você trabalha, entra no seu emprego, glorificando o nome do Senhor, coloca o teu pé e fala, Senhor, abençoa esse lugar, prospera, olha, abençoa que todos possam ser abençoados nesse lugar. Comece a profetizar bênção, comece a profetizar portas abertas. Gente, tem pessoas que entram no emprego murmurando, xingando. Tem gente que pega o salário e murmura, pastor, como que Deus vai multiplicar se há murmuração? Pega o que você recebe e fala, Senhor, eu te louvo, te agradeço por esse recurso. O Senhor é aquele que vai multiplicar, vai abençoar, vai abrir porta, em nome de Jesus. A terceira coisa, eu quero ser rápido, valorize a sua história com Deus. Queridos, qual que foi o seu caminho com Deus até você chegar aqui? Gustavo, quantas coisas você passou? Pastores, quantas coisas nós passamos e chegamos aqui, e às vezes nós não damos valor. Quantas coisas você passou para chegar até aqui? Poxa, eu vi o testemunho de vocês ali outro dia, lindo, é de encher o nosso coração de amor ao Senhor pela vida de vocês, coisa linda. O Senhor é aquele que faz.
O Senhor é aquele que fortalece, é aquele que santifica. Esse é o nosso Deus. Que a nossa história não sirva de murmuração, mas sirva de testemunho para abençoar a outras pessoas. Eu quero te dizer, tem coisa que você passou não para você murmurar, mas servir de testemunho para que você possa abençoar outras pessoas. O Senhor faz com que você passe situações e seja capacitada e vitoriosa e vitorioso nessas situações. Sabe para quê? Para você poder servir de testemunho vivo, oferta agradável ao Senhor, e que as pessoas possam olhar a você e possam ver, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Prosperou ele, vai prosperar a mim. Como o pastor fala, o Senhor não tem filhos prediletos, não. Aconteceu com ele, acontece comigo. Olha, ele foi curado, eu vou ser curada. Olha, ele foi livre, liberto, e eu vou ser livre e liberta também, e liberto em nome de Jesus. Há essa capacidade no Senhor. O Senhor é aquele que se derrama sobre cada um de nós. Basta a gente se abrir e falar: Espírito Santo de Deus, faz em mim algo novo, poderoso, renovado, santificado, abençoado, para que eu possa viver os meus melhores dias, em nome de Jesus. A quarta coisa é quando nós compreendemos que o Senhor e que o céu governa, nós viveremos o extraordinário. Eu estou dando uma pincelada muito rápida, tá? Porque eu tenho um tempinho aí. Elias, quando ele quis a morte, ele se retirou e deitou embaixo de um zimbro. Ele se colocou ali e desejou a morte para si. Ele deitou e teve um sono profundo, e o anjo do Senhor foi e acordou ele, falou: levanta, está aqui uma comida, e está aqui a água, para que você se alimente. E ele naquele deserto, debaixo daquele zimbro, ele se alimentou e voltou a dormir, e o Senhor voltou novamente através do anjo do Senhor, e preparou um novo pão, e preparou mais uma água, e falou: olha, levanta, porque aquilo que você vai precisar passar, você vai precisar de alimento. Se alimenta, para que você possa caminhar 40 dias e 40 noites. Eu quero te dizer que quando você entende que o céu, ele governa sobre a sua vida, eu quero dizer que quando o céu, ele tem a intenção de te usar, quando o céu tem a intenção de te levantar, eu quero te dizer que quando você entende que o céu é aquele que governa a sua vida, você vai viver coisas extraordinárias. Sabe por que Elias viveu? Quem por causa de um pedaço de pão e uma botija de água consegue caminhar 40 dias, 40 noites, sem se alimentar? A palavra de Deus diz que aquele alimento serviu para ele por 40 dias e 40 noites. Eu quero te dizer que o céu tem o extraordinário para você. Basta você entender os planos do céu, e basta você entender que não somos nós que governamos, mas o céu governa sobre nós, e que Ele tem interesse em cuidar de nós, zelar por nós, e cuidar dos nossos planos, projetos e sonhos. Eu quero te dizer, quando você reconhece isso e entende que você precisa do céu, para que você possa caminhar, você viverá o extraordinário de Deus. Você viverá o extraordinário de Deus. Você viverá algo que você não imaginou. Eu quero te incentivar a começar a buscar ao Senhor e falar: Senhor, olha, os meus dias não são meus, são seus. Os meus projetos não são meus, são seus. Os meus sonhos não são meus, são seus. Começa, Senhor, a me alimentar. Alimenta nos meus sonhos, alimenta nos meus projetos. Me dá força, me dá sabedoria, me dá conhecimento, para que eu possa avançar. Você viverá o milagre do Senhor. Tem pessoas que às vezes não conseguem enxergar 1 metro da sua distância. 1 metro de distância, não consegue. Sabe por quê? Porque o inimigo, com as suas dificuldades, ele tenta apagar os projetos e os sonhos de Deus.
Mas quando nós entendemos que quem governa são os céus, quem governa é o Senhor, e Ele tem o melhor para nós, e se abrir a isso, você viverá o melhor dessa terra. Eu quero te dizer que você veio aqui essa noite. Eu quero te dizer que você não veio à toa, porque talvez você tenha chegado aqui tão cansado e cansada. Talvez você tenha vindo aqui e desejou a morte no passado, e não rompeu com isso ainda. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a sua vida. Quem já teve desejo de morte aqui, irmãos? Levanta a sua mão, levanta a sua mão, pode, por favor, levanta a sua mão. Desejo de morte, pode levantar. O Senhor hoje Ele quer fazer um milagre aqui, quer romper essas palavras, aquilo que aconteceu. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de assolação, todo mal, toda voz que vem do abismo, todo sentimento de morte que aflorou e um dia assolou cada vida, eu quero agora declarar derrotado, lançado no abismo. Essa noite é a noite de libertação, e essa noite é a noite de um tempo novo. Essa noite é o romper do tempo passado, do espírito de morte para o espírito de vida, e vida com abundância. Senhor, em nome de Jesus, há um rompimento essa noite. Essas pessoas estão levantando a mão, por quê? Porque estão declarando que o Senhor é Senhor da vida delas. Espírito Santo de Deus começa a fazer morada, começa a tomar posse. Senhor, em nome de Jesus, que toda voz do inimigo seja quebrada, anulada, embudecida em nome de Jesus, e que a partir de hoje, nunca mais se ouvirão espírito de morte, vozes de morte na vida delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu acho lindo quando a pessoa se posiciona. Pastor Gustavo, uma vez eu fazia um trabalho em São Paulo. Isso daí era um evangelismo. A gente fazia lá com o Kadosh, com aquelas bandas antigas, né? Eu sou novo, irmão. Hoje eu estou completando 59 anos. Estou me sentindo com 58,5. E nós fazíamos um evangelismo e juntava assim 2.000 pessoas, um monte de gente, e juntava aquele pessoal. E eu fazia assim, olha, pedia para abrir um corredor no meio assim, no final, e trazia uma palavra rápida, depois do show. E eu fazia um apelo, e falava assim: as pessoas que se declararem hoje, que querem ter uma vida nova, que querem uma mudança de vida, entra no corredor da vida. E começava a entrar as pessoas, sabe? E vinham muitas pessoas, e depois a gente orava, e é impossível você saber quem é quem, e passava, era toda semana, chamava Site Gospel esse trabalho, na época. Passado uns anos, irmãos, eu fui convidado para estar ministrando numa convenção de Santa Ceia, da Igreja Brasil para Cristo. E eu fui nessa convenção, e eu comecei a trazer a palavra. E eu falei: olha, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, e obrigado, pastor, que era lá esqueci o nome dele, mas irmão, 59 anos também não dá para lembrar, né, tudo. E eu agradecendo e tal, e eu falei: olha, é muito bom estar aqui, que o Senhor possa abençoar a cada um, e aquela coisa toda. E eu falei: há anos atrás eu fazia um trabalho aqui, assim, na cidade e tal, não sei o quê. Daqui a pouco levantou um pastor e falou assim: pastor, eu sou fruto daquele trabalho. Ele estava no púlpito, sentado na Santa Ceia. E a hora que eu olhei, eu falei assim: qual o seu nome? Ele falou assim: Miguel Roberto. Eu falei: é mesmo? Ele falou: não, um dia você falou para abrir um corredor, e você lembra um cara que veio todo de branco com turbante? Eu falei: eu lembro, porque quem não vai lembrar, irmão, num apelo entrar um cara todo vestido de branco com turbante, um monte de guia. Aquele dia eu aceitei a Jesus, porque eu vim retirar meu sobrinho à tapa.
que estava aqui, e ele era lá do nosso centro, do nosso terreiro. Eu vim retirar ele a tapa, mas quando eu entrei aqui, eu ouvi uma palavra diferente. E eu aceitei a Jesus, e hoje eu sou um pastor, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, e eu falei, glória a Deus. Então quando a gente aceita uma palavra de vida sobre a nossa vida, eu quero te dizer, as coisas mudam. Aquilo que era morte se torna vida, aquilo que era derrota se torna vitória, aquilo que era doença se torna cura, aquilo que era opressão se torna glorificação para o nome do Senhor, aquilo que era falência se torna prosperidade, aquilo que era tristeza se torna alegria, aquilo que era derrota se torna vitória, aquilo que não prestava começa a prestar, aquilo que era maldito se torna uma bênção. Eu quero te dizer, receba palavra de vida do Senhor sobre a sua vida essa noite, em nome de Jesus.